Hoje irei falar sobre a história de Raabe. Raabe, uma mulher de fé. Raabe significa grande pela fé. Raabe era uma mulher de muitas qualidades. Mulher de fé, mulher valente, corajosa, linda, solidária e guerreira. Essa é uma mensagem edificante para quem sente que não é bom o suficiente. Nem sempre é fácil acreditar que Deus tem um plano e esperança para nós. Muitos pensamentos podem encher nossa mente, desencorajando-nos a viver a vida elevada para a qual Deus nos chamou. Talvez você tenha dito ou feito coisas que sabe estarem erradas, com um passado feio batendo à sua porta. Você sente que nunca poderia ser aceito por Deus. Talvez você veja a grande diferença entre sua vida e as Escrituras. Assim como é fácil ter vergonha de ações passadas, você sabe que é fácil sentir vergonha da sua falta de piedade. Você deseja ter uma vida de pureza e bondade, mas está muito longe. Não desista. Não importa o quão sombrias as coisas possam parecer, você tem um futuro e uma esperança, assim como Raabe. Raabe era uma mulher cananeia, cidadã de uma nação conhecida por adorar ídolos. De acordo com a lei, Raabe não tinha parte nas promessas de Israel. Ela era uma prostituta, algo que era uma abominação para o Senhor. Por causa da justiça de Abraão, Deus prometeu a terra em que Raabe vivia à nação de Israel. Quando Raabe e seu povo receberam a notícia de que o povo de Israel estava chegando para conquistar Jericó, uma cidade importante em Canaã, eles temeram por suas vidas, sabendo que o mesmo Deus que libertou seu povo do Egito daria a Israel vitória em Jericó. Mesmo antes de Raabe conhecer os israelitas e seu poderoso exército, ela acreditava no Deus de Israel. Ela ouviu falar do seu poder e como ele salvou e protegeu Israel. E isso colocou em seu coração a fé de que ele era verdadeiramente o Senhor. Mas externamente, as coisas pareciam desesperançosas para Raabe. Que motivo ela tinha para ter esperança ou acreditar que poderia ser poupada? Por que esse Deus, a quem ela não conhecia antes, teria motivo para favorecê-la ou ter piedade de sua família, acima dos outros em Jericó? Pela fé, apesar das aparências desesperançadas da situação, Raabe não se desesperou. Quando 2 espiões israelitas chegaram à sua casa, Raabe os escondeu do rei. Ela então pediu ousadamente aos espiões que garantissem que ela e sua família fossem salvas quando Israel invadisse. Os homens disseram a Raabe que se ela pendurasse a mesma corda escarlate na janela pela qual eles escapariam, então ela e todos em sua casa seriam poupados com total fé. Raabe amarrou a corda à janela e disse, de acordo com suas palavras, que assim seja. Que atitude! Embora as coisas parecessem bastante sombrias e impossíveis, Raabe se apegou à esperança e à fé de que ela e sua família pudessem ser salvas. Não importava para Deus o que Raabe tinha ou não havia feito no passado. Não era relevante em que família ela nasceu ou morava. Importava que ela acreditasse em Deus.
e acreditasse que ele poderia salvá-la, sendo uma gentia, alguém que não é judeu. Raabe nunca recebeu as promessas de Israel. No entanto, ela acreditava, sem reservas, que Deus poderia fazer por ela o que ele havia feito por Israel. E essa fé a levou a agir para fazer as promessas de Deus, e era esse ato de fé que a justificava. Na sociedade de hoje, pode não ser uma preocupação que nossa cidade fique sitiada ou que enfrentemos a morte da mesma forma que Raabe. Mas a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, que se encontra em Romanos 6:23. Todos nós pecamos, mas se crermos, Deus também tem um plano para nos salvar dessa destruição e nos tornar herdeiros de suas promessas. Isso significa que, assim como Raabe, nossa fé nos levará a agir, a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, às quais somos tentados todos os dias. É por isso que Paulo escreve sobre a obediência à fé, que se encontra em Romanos 1:5. Como resultado da fé de Raabe, ela e sua família foram poupados e enxertados na nação de Israel. Raabe, ela mesma, tornou-se parte da genealogia de Jesus. Mateus 1:5. O exemplo de Raabe permanece como um testemunho para nós hoje, ensinando-nos que não importa como as coisas foram no passado ou como as coisas possam parecer sombrias no presente, a fé em Deus e a obediência à sua palavra nos salvarão da destruição do pecado e da morte, nos dê um futuro e uma esperança no reino de Deus. Vamos fazer uso das possibilidades que estão abertas para nós em Cristo Jesus e lutar com o mesmo espírito de fé, para que também possamos entrar na herança de Deus, a herança que Deus prometeu a todos que depositaram sua esperança nele.